Olá, o tema que eu escolhi hoje para trazer para vocês como terapeuta é a depressão. Depressão é uma palavra vulgarmente utilizada hoje em dia em todas as bocas, né? É difícil a gente achar uma pessoa que nunca teve a tal da depressão. Mas o que é isso? A palavra depressão se origina do latim, de fazer um movimento para baixo igual descendente, pressio, pressão. Então, de fazer um movimento para baixo, afundar para baixo, fazer uma pressão para baixo, né? E é o que a gente vê no relevo, né? Quando a gente vai, tem uma depressão no terreno, quer dizer que tem um contorno para baixo, um afundado para baixo. E essa palavra só foi utilizada com um significado médico, psiquiátrico, a partir do século XIX, e depois também como um significado econômico, né? A grande depressão, a queda para baixo, tanto das pessoas quanto a queda para baixo da economia, né? Só que a depressão hoje, ela é vista como algo não inerente a uma fase, um processo da vida humana, né? Mas ela é vista como algo isolado, que isola o ser humano de si, isola o ser humano do seu entorno, da sua capacidade de iniciativa. É quando ele se sente realmente pressionado para baixo. E não sei se por influência da palavra, do estigma que isso tudo traz, as pessoas passaram a acreditar que quando estão com depressão, estão se sentindo pressionadas para baixo, elas não podem agir, elas se sentem incapacitadas de agir. É um combo, é um conjunto de fatores que faz isso. A depressão, no meu entender, é algo inerente, o movimento para baixo, é algo inerente ao crescimento e à evolução humana, e vai acontecer em algumas fases da nossa vida em que nós vamos ter períodos em que vamos ser pressionados. Sim, o ser humano, o diamante, só vira diamante se ele for pressionado a uma pressão muito intensa, uma temperatura muito alta, uma pressão muito intensa, senão vai ser carvão a vida inteira, né? E a gente ouve essa palavra com maus olhos muitas vezes, e não como algo natural de uma fase. Para mim, a depressão é mais relacionada à situação da pessoa se sentir deprimida, é mais relacionada à inabilidade em lidar com as perdas, os lutos diários do dia a dia. A pessoa se sente pressionada, se sente afundada para baixo, quando ela está em uma situação da qual não consegue sair, não se acha capaz de sair. Isso é o que gera a depressão, isso é o que é de fato a depressão. A pessoa não conseguir lidar com suas perdas. Mas aí tem gente que vem e fala assim, mas eu não perdi nada, eu sou assim mesmo. De repente eu fiquei assim e nada me tira desse buraco, desse vazio existencial. Ó céus, acontece sim, mas a gente não é treinado para identificar as causas que nos levaram àquilo. De repente a pessoa fala assim, nossa, eu me casei, é uma coisa que eu queria muito, estou muito feliz no meu casamento, no meu relacionamento, não perdi nada. Por que eu fico tão triste? Por que eu estou tão depressiva depois que eu me casei? E não se toca que o que ela perdeu de antes de casar que ela tinha e que agora com o casamento não tem mais. Será que ela perdeu o contato com alguns familiares que amava muito, a proximidade mais frequente com algumas pessoas que amava muito? Será que perdeu um ponto de referência, a casa dos pais, ou uma cidade, teve que mudar para outra cidade? Alguma coisa, será que com a vinda dos filhos, ela se perdeu de si, passou a viver para o outro e esqueceu quem era?
muitas vezes a pessoa não olha para o que perdeu, mas com certeza se a gente for procurar, a gente vai identificar. E é muito mais cômodo a gente acreditar que sim, eu sou deprimida, eu sou depressiva, eu tenho depressão, como se fosse uma condição inerente daquela pessoa, a pessoa tivesse que viver apertada no buraco para sempre, e não como uma fase, como qualquer luto da vida. A vida é cheia de perdas, os ciclos precisam se encerrar para começar outro, se encerrar para começar outro, se encerrar para começar outro, e assim por diante. É assim que o ser humano se desenvolve. A gente não vê um problema como um fim em si. É um desafio, é um degrau para que a gente consiga encontrar novas maneiras e se elevar um patamar a mais. Os problemas, as perdas, as dificuldades que tem na nossa vida são propositais, se a gente acreditar que Deus não erra. Deus não é um bonzinho lá, mas que comigo ele é do mal, ele quer que eu sofra. Ou ele é bom, mas ele põe o mundo de uma maneira, o meu mundo de uma maneira que eu sofra. Ó, que Deus é esse? Então, se a gente não enxergar que tem um propósito e não escolher ficar dentro do buraco lá encolhidinha, depressiva, empurrada para baixo, sentindo pressionado o tempo inteiro, a gente tem meios, tem recursos próprios para sair da depressão. A arte é um desses recursos. Alguém falou, não sei quem foi, faz tempo, na época que começaram a surgir os novos antidepressivos, que se na época do Salvador Dalí já existisse Prozac, ele nunca teria pintado as coisas maravilhosas que ele pintou. É nos momentos mais difíceis, em que a gente está mais pressionado, que a gente busca as forças mais profundas da nossa alma para nos transmutar, para encontrar a nossa quintessência, a nossa força maior, o que nos move mesmo, e nos tornarmos um diamante, uma substância completamente maravilhosa, perfeita, por mais que seja difícil o processo. Ele não é um fim em si, o processo. O resultado é o fim. O que sai de uma pessoa depois da depressão, se ela não acreditar que ela tem depressão, que é uma pessoa depressiva e vai ser depressiva pela vida fora e toma remédio pela vida fora. São escolhas, mas muitas vezes é falta de escolha também. A gente não se sente capaz, a gente não se sente gente o suficiente para salvar a nossa própria vida. A gente é treinado para acreditar que a gente precisa dos salvadores. A gente precisa que alguém resolva por nós. Quem somos nós? Eu nada. Filho de Deus? Ah, tudo bem, mas eu sou o caçula do caçula do caçula. O que eu sirvo? Gente, imagem e semelhança, lembram? A gente é parte do todo, a gente tem o mesmo potencial para a criação, para entrar no buraco sim, mas para sair desse buraco também. A depressão é um mecanismo de elevação para nós. Os lutos, as fases do luto são necessárias para o nosso processo de desenvolvimento. Todas as fases. E se a gente for ver a depressão dessa maneira, que é como eu vejo, como incapacidade ou inabilidade para lidar com perdas, a gente vai perceber que é um processo, a gente vai ver que fica muito mais fácil lidar, fica muito mais fácil entender, não só os nossos pequenos lutos de todo dia, mas entender o outro, entender as perdas do outro e ajudar esse outro a encontrar os próprios recursos para sair dessa situação. É isso o objetivo de fazer o Cura-te, de buscar
a solução em si e não terceirizar em todos os momentos a solução para as situações da nossa vida, das nossas perdas também. É muito comum a pessoa ficar depressiva sem saber por quê. Às vezes tem um companheiro maravilhoso, tem uma vida maravilhosa, um filho maravilhoso, mas tá depressivo, tá triste depois que se casou e não identifica o porquê. E às vezes não é porque mudou, porque perdeu contato com a família. Às vezes a perda é do sonho. Às vezes aquela pessoa casou com fulano X, mas o sonho dela era uma outra pessoa, ou um outro arquétipo, moreno, alto, bonito, sensual, e não um branquelo, magrelo, ou baixinho, careca, os arquétipos que a gente costuma idealizar, né? Os mitos gregos, muitas vezes são estátuas de mármore, frios, estão ali para serem admiradas, mas que talvez não tenham a capacidade de acalentar a nossa alma, de ser o companheiro ou a companhia que a gente necessita. Então, quando a gente se perde do sonho, muitas vezes a gente não identifica isso como depressão. A gente fica numa negação, numa negativa e começa a procurar defeitos naquele parceiro da nossa vida ou naquela parceira da nossa vida. A gente começa a procurar condições para dizer para nós mesmos, tá vendo? Eu sabia que não era essa pessoa, eu sabia que não era o ideal para mim, eu sabia que não era isso que eu estava buscando. A minha intuição estava certa. E às vezes foi um sonho bobo que a gente fez e que a gente não refez. A gente precisa aprender a recriar novos sonhos à medida que a gente progride, recriar novas metas, novos processos. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, né? Então, quando a gente se perde muitas vezes na depressão, quando a gente é afundado para baixo, a perda que eu digo é a perda de si mesmo muitas vezes. Perde a confiança em si mesmo. Às vezes tem uma situação, alguém fala uma palavra, avacalha com a gente e a gente acredita naquela pessoa que se mostra muitas vezes uma pessoa imatura, incapaz de dialogar, de conversar, e com uma palavra rude consegue nos pressionar para baixo, nos empurrar, fazer com que a gente fique dentro desse buraco, a gente se deprima. Só que a gente está dando poder para uma pessoa que não era para ter a mínima chance de nos tirar do nosso ser, de nos tirar da nossa essência, se nós estivéssemos atentos. A gente muitas vezes se perde de si por acreditar em terceiros. E isso em tudo. Os terceiros podem ser políticos. O fulano falou que ia me ajudar, comprar minha casa, que ia me dar um emprego para eu ter minha casa, ou que ia fazer isso, aquilo no bairro que eu moro, asfaltar a rua. Só ficou pior e aí a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Como se a responsabilidade pela nossa alegria, pela nossa felicidade, dependesse do outro. Ou, às vezes não um político, às vezes um padre. O padre ou o pastor falou para mim, ou no centro eu ouvi, ou no terreiro, o pai de santo me falou. Independe de qualquer religião, gente. Às vezes quando a gente delega a terceiros, falou que eu ia casar e que eu ia ficar feliz e que a minha vida ia mudar a partir dali, mas não falou que ia mudar para pior, que eu ia me acabar desse jeito. Então, às vezes a gente está delegando a terceiros situações da nossa vida que cabem a nós, deveriam caber a nós resolver, solucionar. As nossas perdas, a gente precisa fazer esse luto, viver esse processo. É lógico, ninguém quer perder nada,
A gente não quer, se a gente pudesse, a gente ficava do mesmo jeito desde que a gente nasceu até o fim. Mas isso não é. O ser humano foi feito para nascer, crescer, viver e chegar no fim. E todas as coisas também. E o fim não é o fim. O fim é o início de um novo ciclo. Então, quando a gente deixa de ser criança e se torna adulto, esse período conturbado da adolescência é um período de depressão, é um período de perda. A gente está perdendo a infância, a gente está perdendo muita coisa. Mas, por outro lado, a gente está ganhando. A gente está ganhando a nossa independência, ou pelo menos a gente acredita nisso, né? A gente está ganhando um pouco mais de liberdade para algumas coisas. E com isso vem a responsabilidade. Né? A gente se torna adulto, feliz, teoricamente, mas volta e meia vem aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, quando eu era criança eu podia fazer isso, quando eu era criança eu podia fazer aquilo. Quando eu era criança meus pais faziam isso ou aquilo para mim. E agora eles não fazem mais. Então, são ciclos de vida que, se a gente não lida com os finais para que haja novos recomeços, a gente não consegue encontrar esse diamante que a gente tem a possibilidade de ser. Deixa eu só tirar ali, dá licença, gente. Desce, filha. A gente não consegue ser quem a gente veio para ser tudo que a gente nasceu para ser. Então, essas pequenas perdas, e às vezes grandes perdas, identificadas ou não, são a forma, são os degraus que a gente vai ter que subir, passar por eles, para que a gente consiga crescer, que a gente consiga se desenvolver, consiga evoluir, trilhar a nossa jornada. Eu sei que é muito difícil, né? Mas é importante que os ciclos tenham começo, meio e fim. Se eu fosse querer ser criança para sempre, eu não teria os filhos maravilhosos que eu tenho. Se eu fosse querer que meus filhos tivessem pequenos para sempre, para nunca irem embora, ficassem sempre comigo, grudadinha, que mãe que nunca sonhou com isso, gente? Ai, filho cresce, larga a gente e vai embora. Poxa, que coisa mais bela, mais maravilhosa, a gente criar um adulto saudável, feliz, com seus próprios desejos, com seus próprios sonhos, pronto para caminhar. Que novas oportunidades aquela pessoa está tendo que a gente não teve muitas vezes. Que novos olhares a gente pode estar passando para os nossos filhos que a gente não recebeu, né? Então é importante que os ciclos se encerrem, que os nossos bebês, uma hora, cresçam, virem homens, mulheres e vão por aí pelo mundo afora. Isso é uma coisa maravilhosa. E tem gente que faz até disso motivo de depressão, é muito comum. Famoso do ninho vazio. Hoje em dia a gente tem nome para tudo. Tudo que vocês imaginarem de coisas naturais que foram tornadas artificiais, tornadas problema, vocês vão encontrar nome para isso. Mas por que será, né? Quem está ganhando com isso, né? Quem ganha quando a gente acredita que tem que ter um salvador fora de nós, fora da nossa casa, fora do nosso círculo, para que a gente consiga ser feliz, para que a gente consiga sair do buraco e se elevar. Seja um trabalho melhor, seja uma casa melhor, seja um carro melhor, qualquer coisa, material ou imaterial. Quem diz que a gente precisa de salvadores? A gente precisa do político, do religioso ou dos remédios, né? Os remédios. Tem o ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Né? Remédio quer dizer isso. Né? A gente precisa da saúde, a gente precisa sim entender os ciclos, começo, meio e fim de cada ciclo da nossa vida, de cada fase. E mesmo que a gente não queira aceitar o fim de um relacionamento, por exemplo, se chegou ao fim,
que a gente enterre, que a gente viva esse luto e que a gente se permita continuar, que a gente se permita continuar a nossa caminhada. É disso que se trata a vida, né? A resiliência é isso, é a nossa capacidade de sair do outro lado. Entra carvão e sai um diamante. Ou entra carvão e fica um carvão lá embaixo para sempre, despedaçado. E quando sair vai ser um monte de caquinho de carvão. Porque a pessoa não usou isso muitas vezes para se burilar, para se aperfeiçoar, para encontrar toda a sua força, para fazer igual o Salvador Dalí, pintar coisas maravilhosas. Permitir que a arte venha à tona como uma forma de expressão da nossa dor, para que a gente tire isso da gente, essa dor, e bola para frente. A vida não é um buraco. A gente não foi feita para viver dentro desse buraco. Mas tem sim buracos no caminho, tem períodos em que as pessoas vão nos pressionar. E graças a Deus, porque sem isso, a gente não sai do lugar, a gente não muda, a gente não movimenta as forças internas para encontrar novas saídas. Talvez, se eu tivesse totalmente satisfeita fazendo o trabalho que eu sempre fiz, eu não estaria aqui hoje. Né? Se eu tivesse acatado, sim, capitão, isso é tudo para mim, isso me basta, talvez eu não tivesse aqui hoje, entendeu? Se a gente não trabalha as pequenas questões do nosso dia a dia e tenta tirar dali a força para abrir novos ciclos, a gente deixa de levar para o mundo algo potencialmente belo. Algo que vai mudar, que vai impactar a vida de muita gente. Então, esse é o olhar que eu queria estar trazendo hoje. A gente pensa muito quando fala em depressão, e talvez metade de vocês aqui esteja esperando uma fórmula mágica, um tratamento para depressão, né? E tratamento é a forma de cuidar de um doente. Não uma forma de passar por um ciclo natural da vida. Tem casos de depressão em que sim, a pessoa precisa de medicamento. Ela acredita nisso, ela vai precisar. Se a pessoa acredita que precisa de uma ajuda externa, que ela não tem em si a força, esse remédio está mais que indicado. É o que vai fazer a pessoa conseguir, mesmo que não faça o seu processo interno, não adquira resiliência e não saia um diamante do outro lado, mas ela vai conseguir suportar viver no buraco. E tem gente que prefere assim. É mais cômodo, é mais fácil, é mais saudável para aquela pessoa continuar delegando a terceiros a responsabilidade sobre a sua cura, do que fazendo um esforço interno, se permitindo se descabelar, gritar, chorar, xingar, mas sai inteiro do outro lado. É parte dos processos da vida. Tem tratamentos maravilhosos para depressão, que incluem terapias, não só medicamentos, mas terapias que vão fazer a pessoa chegar em um momento e lidar com as suas perdas, identificar ou não isso, mas conseguir viver um pouco mais feliz, conseguir pelo menos, se ela não vai identificar o que levou ela a essa depressão, a esse buraco, pelo menos facilita o processo de a pessoa conseguir olhar para novas coisas. Isso aqui eu não quero mexer, não quero olhar para isso, doeu demais, deixa quieto, mas eu vou olhar para lá. Vai resolver? Não vai resolver, mas vai chegar uma hora em que a pessoa talvez resolva olhar para isso, resolva vivenciar esse processo, concluir esse luto para conseguir continuar a sua vida. Então, eu não estou aqui para dar
dica, nem para tratar de ninguém nesse momento. Eu estou falando como terapeuta, estou trazendo um olhar a mais, um olhar diferenciado que talvez muitos não tenham tido ainda. A depressão é extremamente difícil, é uma situação extremamente complicada, porque a gente tem o mundo inteiro, uma mídia inteira, a indústria farmacêutica fazendo pressão para que a gente continue no buraco, para que a gente não resolva as nossas questões. Então isso dificulta sim o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de crescimento e de encerrar esse ciclo. Vai ter outro, a gente vai cair no buraco de novo? Provavelmente. E se Deus quiser que tenha muitos buracos, para que a gente possa estar sempre se superando. Quem sabe no final da vida a gente chega como um diamante, ou bem antes disso, de preferência, né? A gente chega como um diamante e a gente consegue acreditar na beleza que a gente tem. E mesmo como diamante, se a gente for se olhar, a gente vai perceber que tem muitas facetas esse diamante. Que a luz entra branca por um lado e sai em 7 cores. São facetas, são cores que a gente vai mostrar em determinados momentos para determinadas pessoas. São facetas da nossa personalidade. E tá tudo certo, tá tudo certo. É melhor que ser carvão, tá? Então, o que eu queria estar trazendo aqui hoje é esse olhar para a gente ir um pouco mais a fundo nas questões, não aceitar rótulos como o fim em si, mas como um estado, entender esse processo como uma parte natural e necessária da evolução humana. E não assistir um rótulo visto na minha mochila, a depressão, e vou carregá-la pela vida fora, com meus remedinhos aqui, e vamos embora. Agora eu tomo meu remédio, eu consigo fazer minhas coisas. Tá? Mas que ser é esse? Quem sou eu? Né? Então, esse olhar do curador que eu estou trazendo hoje, não é para jogar ninguém mais dentro do buraco, não. Mas justamente o contrário, uma tentativa de jogar a corda, jogar uma escada, para que você possa sair daí, que você consiga pelo menos acreditar que você tem sim recursos. Se você acreditar que Deus não erra, se você acreditar que você é capaz, da mesma maneira que qualquer outra pessoa, você não é menos dotado que ninguém. E você não precisa carimbar, patrimoniar esse rótulo em você e andar com ele para sempre. Isso é uma escolha sua. Às vezes por falta de outra. Então hoje eu estou te dando uma outra escolha, uma outra possibilidade, um outro olhar. Espero que faça sentido. Espero que possa lançar uma luz sobre quem estiver depressivo, quem estiver com a alcunha da depressão grudada com esse rótulo aí. Espero que possa ajudar vocês a pelo menos tirarem o rótulo e saberem que vocês são uma pessoa, são uma parte do todo, uma parte da fonte, que vocês estão aqui vivendo uma existência terrena como seres humanos, mas que tem todo o potencial divino para serem o que vocês quiserem. Eu acredito nisso. Eu dou graças a Deus por toda a pressão que me fizeram na vida, que me fizeram estar aqui hoje conversando com vocês e passando esse ponto de vista. Talvez único, talvez diferente do que vocês já tinham ouvido até aqui, mas ainda assim, creio eu que necessário para que vocês possam ter esse olhar, ter paciência com as pessoas e ajudá-las a saírem desse buraco.
Vamos de agora em diante ver depressão apenas como uma falha no terreno. Vamos pavimentar isso tudo e vamos seguir a nossa caminhada. Que Deus abençoe, que tenham um resto de dia, um resto de vida maravilhoso e que muita luz ilumine seu caminho.